2024 foi o ano da política. Eleições municipais, disputas acirradas na macro-região, ataques e o eleitor no meio desse cenário todo, com esperança de gestões melhores e mais comprometidas. As urnas deram a resposta e a população aguarda agora o resultado. Em 2024 foi movimentado do começo ao fim na área da política. É muita promessa e pouca entrega. Quem não deve não teme e quem deve não tem o que falar. O eleitor pode comparar e a comparação é fundamental numa democracia. Nós vamos mostrar para a população, separar o verdadeiro do falso. Que show da Xuxa é esse? Que eleição é essa? As polêmicas começaram antes mesmo do início das campanhas eleitorais. Nos primeiros meses do ano, teve prefeitura obrigada a extinguir dezenas de cargos comissionados por determinação da Justiça. Orlândia foi uma delas. É cargo de confiança, mas cargo de confiança de quem? Só do prefeito? Para ganhar mais, entendeu? A Justiça também condenou o ex-prefeito de Morro Agudo, Gilberto Barbete, a 13 anos de prisão, acusado de praticar crimes contra a administração municipal, como fraudes em licitação e desvio de verba pública. É a primeira vez que ocorre uma condenação criminal de um prefeito nessa proporção. Em Taquaritinga, o prefeito Vanderlei José Márcico foi afastado do cargo e condenado pela Justiça por improbidade administrativa. Ele também teve os direitos políticos suspensos por 12 anos. O vice assumiu, ficou só um mês e renunciou ao cargo. No lugar, entrou o presidente da Câmara. Em meio a essa dança das cadeiras, o município sofreu uma intervenção estadual devido à crise financeira na administração, com prejuízo de cerca de 6 milhões de reais. Essa foi uma decisão drástica e rara de acontecer. É mais do que uma má gestão. São atos dolosos de improbidade administrativa. Em Barretos, mais 6 servidores da prefeitura foram condenados por atos de improbidade administrativa no esquema que desviou 9 milhões de reais dos cofres públicos. Outros 20 já respondem pelo mesmo crime. Delito de organização criminosa, também delito de peculato e outros crimes contra a administração pública. E em Ribeirão Corrente, secretários municipais e empresários do setor de obras do município foram denunciados por suposto envolvimento em esquema milionário de corrupção. Na mesma cidade, teve cassação de mandato de 3 vereadores. Se sair cassado, não tem problema algum, entendeu? Eu saio de cabeça erguida da mesma forma que eu entrei. Eu tive 3 mandatos na minha vida, nunca tive uma improbidade administrativa. Em Garapava, 4 vereadores perderam os mandatos. Segundo denúncia, o partido deles, MDB, teria fraudado a cota mínima de candidatas mulheres na montagem da chapa do partido de 4 anos atrás. A gente, chegou à conclusão de que onde a fumaça há fogo. Em Sales Oliveira, o prefeito Fábio Godoy Graton foi condenado à perda dos direitos políticos por 8 anos por fraude em licitação no contrato da empresa que realizou o concurso público de 2013. Quando você frauda esse processo, você quebra completamente a ideia de que aquelas pessoas, o corpo técnico estaria servindo, os servidores públicos seriam as melhores pessoas, assim você coloca aquelas que você quer. Em meio a tantos casos polêmicos, a macro-região ganhou relevância e atraiu autoridades da política estadual e nacional ao longo do ano. A AgriShow foi um dos eventos que receberam nomes, como o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e o governador Tarcísio de Freitas, que esteve muito presente por aqui. Só de recursos do Tesouro do Estado a gente está falando de 1,4 bi quadruário. É a maior liberação da nossa história. Boas notícias para a economia e a chegada das eleições municipais de 2024. Em Ribeirão, foram lançados 5 candidatos a prefeito e mais de 400 a vereador. Em Franca, foram 9 para o executivo. São Carlos, 3 e Sertãozinho, 6. Enquanto isso, teve candidatura única em várias cidades, entre elas Batatais, Boa Esperança do Sul, Fernando Prestes, Jaborandi, Nuporanga e Santa Lúcia. A própria legitimidade desse mandato pode, de alguma maneira, ficar comprometida.
Do começo ao fim, a TV Clube Band fez parte desse processo eleitoral. Os tradicionais debates políticos realizados há 30 anos contribuíram para o resultado das eleições. Foram 4 entre os candidatos a prefeito de Ribeirão, Franca e São Carlos. Com muita lisura, transparência e comprometimento, demos voz aos concorrentes que usaram espaço para muitos ataques. Esse dinheiro que você fala que eu tenho não é em espécie não, para de mentir, é recurso em moeda corrente nacional. Você é um mentiroso quanto mais, mente Aurélio. Se ele pegou a minha declaração de bens, ele deve ter percebido que os 6 milhões de reais são dinheiro em caixa, não há dívidas. Para com essa história de ficar atacando os outros, de ficar atacando todo mundo, isso não precisa. O prefeito tem que ter equilíbrio. O senhor não adianta dizer que eu estou ficando nervoso, o senhor pode manter a calma, mas essa calmaria sua é cheia de balela. Promete mundos e fundos, fala que vai fazer de tudo e depois você já sabe o que acontece. Infelizmente você não deve estar na cidade de São Carlos mesmo. Cobranças, bate-boca, um clima pesado que deu lugar às propostas. Cuidado com as mentiras, porque isso não leva a nada e a gente sabe quem é o pai dela. É um absurdo essa fábrica de fake news desse pessoal que é extremista de um lado, depois está do outro lado, vem do PT, depois vai para o Novo. Eu não sou assim não. Missão cumprida e a resposta nas urnas. Mais uma vez, a TV Clube Band fez a maior cobertura das eleições municipais. Deu a definição do primeiro e segundo turno com os números oficiais do TSE e mais uma vez saiu na frente com os resultados. Na macro-região, São Carlos deu vitória para Neto Donato, do PP, com 53% dos votos. É uma nova geração de políticos e é responsabilidade nossa cuidar com a cidade com muito carinho. Em Araraquara, Dr. Lapena, do PL, eleito com 49%. São muitos desafios que eu garanto que em 4 anos nós estaremos resolvendo. Em Sertãozinho, Zezinho Gimenez, do MDB, prefeito eleito pela 5ª vez com 85%. E levar Sertãozinho de novo a ser uma das 10 cidades em qualidade de vida no país. Em Franca, teve segundo turno entre Alexandre Ferreira, do MDB, e João Rocha, do PL. O atual prefeito foi reeleito com 58% dos votos válidos. Terceiro mandato com mais responsabilidade para a gente oferecer mais soluções, oferecer mais cuidado para as pessoas. Em Ribeirão, de um primeiro turno quase definido para Ricardo Silva, do PSD, com mais de 48% dos votos. Sobre Marco Aurélio do Novo, o segundo turno foi a eleição mais acirrada da história da cidade. Menos de 700 votos de diferença deram vitória para Ricardo. As primeiras palavras como prefeito eleito aos 39 anos de idade foram a promessa de uma administração para todos. Eu tenho a obrigação agora de fazer o melhor governo da história dessa cidade. Já o candidato de 54 anos resumiu a primeira disputa eleitoral dele como uma vitória. Nós somos vitoriosos. Foi um grande trabalho e a gente construiu história para Ribeirão Preto. As eleições de Ribeirão foram definidas por milhares de eleitores. Só que dos 477 mil aptos a votar, teve muita abstenção. No primeiro turno, foram mais de 33%. No segundo, 37%. Quase 180 mil pessoas não participaram do último pleito municipal do dia 27 de outubro. Mas quem foi, aos 102 anos de idade, deu recado. Desde quando eu comecei a votar mocinho, até hoje eu não parei. As câmaras municipais também passaram por grandes mudanças. Candidatos com votações expressivas, partidos em evidência e nomes conhecidos da política que não conseguiram ficar. Um legislativo de cara nova e uma dança das cadeiras importante para os eleitores. Em Ribeirão, por exemplo, 9 vereadores eleitos pela primeira vez. Precisamos observar mais esses candidatos, ficar mais atentos e cobrá-los da mesma forma como a gente vem fazendo aqui.
E assim terminamos a cobertura das eleições municipais de 2024. Um trabalho especial para a gente no ano do centenário do Sistema Clube de Comunicação. Desses 100 anos, são mais de 3 décadas de realização do Clube Debate e voto secreto. Saímos na frente, demos a nossa contribuição para ajudar o eleitor a conhecer melhor as propostas dos candidatos. Uma equipe engajada e comprometida para continuar a nossa missão no jornalismo. Trabalho feito e a confiança dos eleitores em quem vai administrar as cidades. Mas, para a surpresa de alguns municípios da região, teve eleitos com candidatura impugnada, como Guará, por exemplo. Se não deferiu o registro, esses votos são considerados nulos e devem ser realizadas novas eleições. Também aconteceram impedimentos para a transição de governo em cidades vizinhas. Orlândia precisou acionar o Ministério Público para conseguir realizar esse processo. Isso não prejudica a minha pessoa, prejudica a nossa cidade, né? E chegamos no fim de 2024, de um ano marcado pela corrida eleitoral e grandes mudanças na política. Para os eleitores, a esperança de dias melhores nas decisões de quem foi escolhido para administrar as cidades. Passou rápido, 12 meses que voaram. Não foi fácil, mas foi vencido. Se democracia se faz com cidadania e voto consciente, a confiança agora está nos novos nomes da política municipal. Que seja feita a boa administração. Gislene Lopes, na retrospectiva 2024 para o Jornal da Clube.